Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo, como sempre, é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer falar com vocês novamente, diretamente dos estúdios da nossa querida DCTV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Nós louvamos ao Senhor porque, como vocês perceberam nas duas últimas pré-aulas, nós passamos assim um momento um pouco crítico com a saúde, a voz abargada, e vocês oraram por nós, intercederam por nossa vida e ministério, e o Senhor tem dado a recuperação da nossa saúde. Hoje já estamos um pouquinho melhor e vamos poder, assim, com mais desenvoltura, falarmos da lição de número 7, desse quarto trimestre do ano de 2023 da classe dos adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre com o pastor Wagner Gabi, presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Com essa lição muito bem encadernada e com um conteúdo muito lindo e de muito fácil compreensão. A gente percebe na pena do pastor Wagner Gabi que ele tem sintetizado os seus pensamentos, usado termos muito comuns a todas as pessoas, e a mensagem que ele tem nos passado nos seus estudos e nas suas lições são de facílima compreensão. O conteúdo, então, ele é inspirador, ele é de muito fácil apreensão e ele também é de muito fácil transmissão daqui para aí, daí para os seus alunos. Ou seja, é um conteúdo facilmente aplicado. Louvado seja o nome do Senhor. E como temos aí na tela, o título da lição de número 7 já está aí. A responsabilidade da igreja com os missionários. A leitura bíblica em classe vai estar em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 9 até o verso 14. E aí nós temos como texto áureo para a lição de hoje o seguinte texto: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E a verdade prática que a gente leva para a nossa vida, aprendendo o conteúdo dessa lição, nos diz que é papel da igreja responsabilizar-se integralmente, ou seja, de todas as áreas da vida do missionário e de sua família. É dever da igreja ter a responsabilidade da vida por completo dos nossos missionários e suas famílias, com o cuidado deles ou dos seus missionários no caso. Nós temos a introdução da nossa lição e aí chegamos no nosso primeiro tópico, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Temos aqui a síntese para esse tópico. A igreja local, ela tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família, que são enviados ao campo. Antes de nós adentrarmos a nossa lição, eu queria só falar para vocês um pouquinho de alguns projetos que a Assembleia de Deus em Criciúma tem na América do Sul, na América Central, na África e alguns também na Europa. Nós somos uma igreja que está situada em uma cidade com 220 mil habitantes praticamente. Nós temos aqui na nossa cidade uma membresia aí que vai flutuando entre 11, 12, 13 mil membros e mais os seus congregados. E nós temos aí pelo menos mais de 200 projetos missionários, ou seja, alguns são integralmente subsidiados pela Igreja de Criciúma e outros nós entramos como parceiros de
alguns missionários e de alguns projetos, principalmente em Cuba, que há muitos missionários lá, e aí nós podemos, por conta da diferença monetária, investir em muito mais pessoas, né? Então nós temos muitos missionários em Cuba, na América Central, temos na Bolívia, no Paraguai, temos muitos aqui no Brasil, em todas as regiões do Brasil a gente auxilia projetos missionários. Temos o pastor Enio lá no Piauí, que tem uma base missionária muito forte, muito grande lá. Então nós estamos agindo dentro de Santa Catarina, porque Santa Catarina, embora seja um estado muito desenvolvido, nós temos pequenas cidades e comunidades onde realmente o trabalho lá ainda é missionário por conta da situação local. Então estamos subsidiando também integralmente ou parcialmente missionários em rincões de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, do Paraná, no Mato Grosso, no Nordeste e em vários lugares que o Senhor Deus tem assim nos dirigido a estar. Então, muitos projetos para uma cidade relativamente pequena, de uma igreja avivada, cheia do poder de Deus e que tem na sua gênese essa chamada missionária. O nome do nosso departamento missionário é Mensageiros da Última Hora. E nós, como eu já falei, estamos em vários locais e temos a nossa revista, que está sempre aí divulgando o nosso trabalho. Essa pessoa que está aqui no meio, esse senhor loiro aqui, é o nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Ovaile. E aqui ele está numa das suas viagens missionárias pela África, visitando o nosso projeto com o pastor Ronaldo Eugênio, lá nas tribos Maasai. E esse trabalho lá nas tribos Maasai é um grande projeto que nós temos, onde a igreja de Criciúma ela assume o sustento de muitas crianças lá com arroz e com feijão. E aí nós temos aqui a revista que foi feita especificamente para divulgar o projeto com as crianças das tribos Maasai. E agora, na semana retrasada, nós tivemos aqui o nosso congresso de missões e nós tivemos a notícia de que o líder da tribo Maasai, ele entregou sua vida para o Senhor Jesus e ele, depois de muitos anos conhecendo o trabalho do pastor Ronaldo, ele entregou-se para Cristo Jesus e todas as pessoas à sua volta, né, que fazem parte lá da liderança das tribos Maasai, também aceitam a Jesus com ele. Há uma conversão em massa de muitas famílias que, junto com esse líder, agora se agregam ao povo do Senhor. E essa concessão que o pastor Ronaldo tinha para pregar o evangelho nas tribos Maasai, agora ela se torna algo com outro patamar, em um outro nível. Por quê? Porque a própria liderança agora adere à fé em Cristo Jesus e as portas agora se abrem cada vez mais. Então nós temos aqui o trabalho missionário feito lá com as tribos Maasais no interior da África. Nós temos aqui a esposa e a filha do pastor Ronaldo, que fazem um trabalho excelente. A filha do pastor Ronaldo, ela tem 18 anos e praticamente foi criada lá na África, nasceu aqui no Brasil, na nossa região, mas teve todo o seu desenvolvimento, seu ensino, tudo lá na África. E aqui está o pastor Ronaldo junto com crianças da tribo Maasai. Ou seja, cada igreja pode fazer um pouco pelo reino de Deus e se cada igreja despertar-se para a missão, o mundo inteiro vai conhecer Jesus mais rapidamente. Então, a igreja ela tem que desenvolver um sistema de apoio a esses missionários que são enviados pelo Espírito Santo a esses lugares que muitos jamais gostariam de ir, mas o Senhor ele então escolhe vasos, prepara vasos e envia para a obra, e ele tem abençoado as igrejas locais para que as igrejas locais, na direção do Espírito Santo e com a sabedoria que vem lá do alto, né, que enche os nossos corações, desenvolver, né, sistemas de apoio a esses missionários, porque nós temos as demandas locais. Temos o sustento dos nossos obreiros, a manutenção dos nossos trabalhos, dos templos, daquilo que já conquistamos e edificamos. Mas o Senhor ele tem a estratégia divina e ele também tem a bênção. Ele também tem a providência e a provisão, que eu vou falar mais na frente do que seria, para que a igreja então possa ter, sobejando as bênçãos de Deus e desenvolver esse sistema de apoio
que mantenha a obra de Deus localmente, mas também sustente e suporte esses projetos missionários. E olha que 200 projetos missionários são muitos projetos. Somos 16 setores na cidade, temos todas essas demandas e todos os meses o Senhor Deus tem dado a provisão, a providência, a visão necessária, e os nossos missionários, eles têm podido estar no campo fazendo a obra, sabendo que por trás deles há um sistema de apoio que os suporta em todas as suas necessidades. Então, no primeiro subtópico, nós vamos falar sobre a responsabilidade da igreja local. Do texto da lição, eu destaquei ali que o sistema de apoio missionário, ele deve possuir certos princípios que devem estar muito claros, né, para a igreja local. O missionário é um obreiro que deve ser formado pela igreja local e ele deve estar inteiramente sobre a responsabilidade da igreja local. Eu nasci na cidade de Joinville e vi na década de 80 ser formado lá a Missão Siloé, os enviados. E lá a igreja, ela estava passando naquela década de 80 e 90 um avivamento poderosíssimo, e então a igreja, ela pegou todas as pessoas vocacionadas para a missão e formou-os teologicamente, e depois esses chamados foram colocados a estagiar em igrejas locais. Eles tinham 2 anos de experiência na igreja local. Aprovado naquele estágio, eles eram então ordenados presbíteros para poderem no campo missionário realizar as cerimônias, né, como os batismos, casamento, a ceia, a bênção apostólica e etc. E aí então eles eram enviados ao campo missionário como presbíteros, com a sua família, totalmente supridos para que eles pudessem então desempenhar o trabalho missionário com aquele viés pastoral dentro de si. Ou seja, estávamos olhando a formação daquela família, estruturando eles na igreja local para que houvesse identificação e, através dessa identificação, a responsabilidade para que a igreja local suportasse esse missionário que foi advindo dela mesma, como um filho que é gerado lá no campo missionário. Os resultados são extraordinários. Hoje, depois de muitos anos, a Missão Siloé é um exemplo para o Brasil. São mais de 400 missionários no campo e o Senhor tem abençoado a sua obra. Então, tem que estar claro, o missionário é formado na igreja local e a igreja local, ela tem responsabilidades sobre aqueles que ela envia. E aí eu coloco ainda aqui, nós temos o ponto A, que eu já falei. No ponto B, o obreiro deve ser orientado pelo pastor da igreja, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja local. Então, as demandas, elas são muito específicas. Se você vem aqui para o sul do Brasil, você vai ver uma igreja. A essência do Evangelho, o plano redentor, a regeneração, a justificação, a adoção, a santificação, a esperança da glorificação, a essência do Evangelho é a mesma, mas o agir e o fazer teológico é diferente, as demandas são outras. Você sai daqui e vai para o norte, para o nordeste, centro-oeste e o sudeste, e você vai ver que então a essência é a mesma, mas há uma adaptação. A isso nós chamamos então de a visão local. Então, o Senhor, ele vai trabalhar localmente e ele vai tirar os missionários para implantar esta visão aonde ela poderá, na direção do Espírito Santo, gerar frutos para o reino de Deus. Isso se chama também adaptação. Então, esse processo tem que ser feito com sabedoria e o Espírito Santo é quem dá sabedoria para a gente. C, é dever do missionário prestar relatórios. Assim como ele não pode ser enviado e ser esquecido, ele também deve prestar à igreja local relatórios daquilo que o Senhor está fazendo lá no campo missionário. É uma troca. A igreja dá o suporte, o missionário retorna à igreja e ambos são edificados para a glória de Deus. E D, permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e de sua energia. Não é? É importantíssimo que o missionário possa ter aquilo que nos negócios se chama de full time, ou todo o tempo, que ele possa então dedicar-se ao reino de Deus, que ele não tenha prioridades,
que ele tenha uma só prioridade, porque ele já foi deslocado da sua vida secular para o campo missionário. Então ele não deve ou não deveria, lá no campo missionário, ter atividades paralelas para se sustentar naquele lugar, para que então ele possa pregar o Evangelho, né? Nós estaríamos então perdendo tempo, e o tempo aqui é precioso. Então, todo o tempo do missionário deve estar devotado à sua chamada. E aí, então, como subsídio, eu coloquei ali, ó, a realidade se impõe sobre ordem, forma e medida. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre estou falando disso, porque esta é a base da própria criação. Tudo está ordenado, tudo ganha forma e tudo é mensurado. Nada que fuja desse padrão subsistirá, ou seja, nós precisamos, quando pensamos nesse sistema de apoio que o pastor Gabi colocou aqui, entender que as coisas precisam ter ordem, forma e medida. O milagre de Deus acontece na manutenção da ordem que a gente impõe sobre os projetos que a gente, pelo Espírito Santo, agora vai administrar. A rebeldia é a insurgência à ordem estabelecida. Então não adianta a gente querer se rebelar contra os princípios da própria criação. Então tudo está ordenado, formado, mensurado. Aí eu pego e quero fazer a obra de Deus informalmente. Aí eu começo a espiritualizar e evocar um milagre que Deus não quer operar na nossa vida. Então nós precisamos entrar pelo caminho, nos ordenar, sermos pragmáticos no limite do que devemos ser. E para que a gente não gere decepções, frustrações e a gente não perca a bênção no meio desse processo. A vida se dá em organismos. A tecnologia se desenvolve em mecanismos e ambos são um sistema integrados, assim como as hierarquias que se estabelecem para a preservação das espécies e dos sistemas em geral. Então não é errado você ser um administrador. Não é errado você criar um departamento missionário. Não é errado você coletar recursos e ter caixas que suportem a eventuais contingências e etc. Então, as pessoas que vão administrar esses sistemas de subsídio à missão são pessoas que devem ter secularmente a experiência da administração, como gerentes de negócios, como CEOs de empresas, como empreendedores, pessoas que tenham uma mente que suporta, acima das emoções, com racionalidade, as variações do dia a dia. Porque lá na ponta, o missionário, ele não deve estar preocupado com as demandas do empresário da igreja local, por exemplo, que enfrenta os problemas do dia a dia, as crises políticas, financeiras, de negócios, a economia que varia, a bolsa que vem, que sobe, e depois vai para a igreja adorar. E ainda ele tem o suporte para tirar do mundo o seu sustento e através da sua vida ser abençoado para abençoar outros. Então, esse sistema de apoio deve ser gerido por pessoas que tenham a formação adequada e a capacidade adequada para que tudo corra bem, em ordem, em forma e medida, e não peguem então a informalidade das coisas e apelem para os, entre aspas, milagres que não existem. As missões cristãs são obras do Espírito Santo que salva a igreja e levanta homens para o seu governo. Tem pessoas que querem estar em posições que Deus não colocou, pessoas que não têm essa condição psicológica, emocional, racional de administrar bens e valores e querem estar lá nas primeiras posições desses sistemas de apoio missionário e querem aparecer nas fotos, nos congressos, nos eventos, enquanto por trás a realidade não condiz com o sorriso das fotos. Então, o Senhor tem a gerência da sua igreja. Através do seu Espírito, Ele levanta aquele que Ele vai enviar e Ele também levanta aquele que vai sustentar a obra. E tudo isso, se nós deixarmos na dependência do Espírito Santo e com humildade em oração, a gente chega lá e a gente consegue, em nome de Jesus. O segundo subtópico desse primeiro tópico nos fala que o sistema de apoio e a obra de fé. O título desse subtópico. Então, além de todo esse pragmatismo que eu falei, a gente tem que sempre ter em mente que quando estamos lidando com missão e a obra de Deus, nós estamos no mundo espiritual e o justo ali de fato vive da fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé. Missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do povo. Então, se ele confia em Deus, ele sabe que é a igreja de Deus e aí o povo será fiel.
Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé. Né? E é interessante quando a gente observa, né, muitas igrejas que têm muitas condições e a gente percebe que nem todos os que têm condições também têm fé para investir em missões. Mas o Senhor Deus, Ele levanta pessoas e Ele coloca pessoas com o coração voltado para a sua obra, sim. Como subtópico para esse, como subsídio, melhor dizendo, para esse subtópico, eu coloco para vocês aqui 4 pontos. A obra de fé não significa obra para salvação. Então nós não podemos então criar dentro dos projetos missionários uma forma mental de compensação ou de retribuição. Ou seja, eu vou investir na obra missionária para que Deus abençoe minha empresa. Eu vou contribuir com a missão para que Deus multiplique a minha caderneta de poupança. Eu vou fazer isso para que eu me salve. Eu vou fazer isso para que Deus tenha misericórdia e me perdoe dos meus pecados. Não é assim. Nós não estamos envolvidos em missões para nos salvar. Nós estamos envolvidos em missões porque já somos salvos. As ofertas missionárias jamais poderão ser denominadas como doações. Doações são obras de filantropia, portanto, de um movimento humano. Na obra de Deus, a gente dizima, e há o dízimo de Abraão, que é pela fé, que é antes da lei mosaica, e há o dízimo da lei mosaica, que é para o sustento dos levitas. Então, nós como igreja estamos na graça e nos movemos por fé. Nós dizimamos por fé e ofertamos por fé para a manutenção do reino de Deus através da igreja. A igreja ela não precisa de doações. Por quê? Porque ela não é encarecidamente pobre. Ela deve ser mantida pelo próprio organismo vivo, os crentes da igreja. Então, para a casa do Senhor, nós não trazemos doação, porque ela não está ali recebendo a caridade dos seus membros. Pelo contrário, na igreja os salvos se encontram e na igreja há gratidão e o dízimo e a oferta, ela é voluntária e a gente devolve ao Senhor aquilo que Ele já nos deu primeiro. Sempre primeiro somos abençoados para depois dizimarmos e ofertarmos. Há alguns votos de fé, com certeza, mas esses votos de fé devem ser para projetos específicos e o Senhor Deus vai operar milagres ali por conta da fé do povo, mas Ele não exige de nós nenhum movimento de obra para a nossa salvação, porque a salvação ela é gerada através da graça de Deus e pela fé no Evangelho. A fidelidade do povo é provada constantemente com contingências da vida, provações e privações. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições. Então, quando nos envolvemos nos projetos de Deus, nós temos a luta contra o reino das trevas e mais as contingências desse mundo, que somadas testam a nossa fidelidade. Mas no final, a mão de Deus sempre se levanta e os recursos ele vem. No 4 eu coloco, o Deus da chamada é também o da provisão e ele também é da providência. Ou seja, o Deus fiel tanto aos que enviam, Deus é fiel tanto aos que enviam, como aos que são enviados. Então, a provisão é aquilo que eu preciso. A providência é a concessão do que eu preciso na hora certa. Ou seja, Deus, Ele sabe do que eu preciso. E Ele já tem o que eu preciso. Mas a providência é o momento certo em que o que eu preciso vai chegar. A fé do povo é testada? E esse Deus que nos alimenta pela fé, Ele vem na hora certa e Ele honra a fé do seu povo. O objetivo das missões, o subtópico 3 do nosso primeiro tópico. O objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Então, esse é o objetivo, apresentar a Cristo. Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. E aí, como subsídio,
Eu trago para vocês aqui, o Evangelho revela a Cristo, ou faz conhecido, como é o propósito do subtópico 3. E aí eu coloco ali, como? É em seu plano redentor que envolve a regeneração, a adoção, justificação, santificação e a futura glorificação. A única promessa de Jesus é a vida eterna e a ressurreição da carne. Ok, isso é a futura glorificação. Porém, até que isso se cumpra, primeiro, quando se prega o Evangelho, nós nascemos de novo. É um impacto profundo, é um renascer, é uma regeneração, é uma recriação, é a nova criatura que está nascendo. Você só nasce de novo quando conhece ao Salvador. Então esse impacto é real. Então a minha fé já não é mais em crer se Deus existe ou não, mas em obedecer aquilo que essa nova vida, através da palavra do Senhor, me propõe. Outra coisa, os pecadores estão debaixo da ira de Deus. A justificação nos liberta da ira e agora nós temos liberdade para adorar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A santificação é aquele movimento do Espírito Santo dentro de nós que nos leva para perto de Deus. Ou seja, esse processo redentor, ele é real em nossas vidas e ele tem um bom termo, um fim, que é a ressurreição e a glorificação final. Tudo isso só pode ocorrer se Jesus for revelado e esse conteúdo todo se fazer vivo na vida de quem recebeu a vida de Jesus pela pregação do Evangelho. Só Jesus pode fazer tudo isso que está nesse tópico primeiro aqui. 2, revela o testemunho do Espírito Santo acerca do Salvador. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu prego a Jesus, essas coisas elas são testificadas pelo Espírito Santo. E depois, no 3, como somos pentecostais, não é? Conhecer Jesus também significa receber o batismo no Espírito Santo. Cuidado integral dos missionários. O cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural, aquilo que transita de cultura para cultura, inclusive internamente, como eu já falei aqui do sul, das regiões, das cidades e etc. O meu estado, Santa Catarina, até já falei aqui, você percebe pelo menos 5 regiões dentro do estado onde há diferenças culturais, tanto na veste, no idioma, gastronomia, cultura, forma de agir, de pensar. Então, todos esses impactos devem estar mensurados quando se envia o missionário para o campo. E aí, no primeiro subtópico, o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade, que é o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Então, há demandas, o missionário é casado, ele tem uma esposa, essa esposa precisa de cuidados. Então a igreja deve pensar nisso. Esses 2 missionários, esse casal tem filhos, então tem escola, tem o mantimento deles, material escolar, tantas outras coisas. A farmácia, filhos geralmente adoecem, né? Nesse processo de desenvolvimento físico, há transformações, roupas, etc. Não somente na área financeira, mas também na espiritual. Nós devemos orar por eles e providenciar materiais, né? Livros, literatura, materiais didáticos para desenvolver escola dominical, cultos infantis, etc. No emocional, a igreja deve dar o suporte para que esses missionários não se sintam esquecidos, mas estejam longe, mas integrados à igreja. Com as redes sociais isso também fica bem mais fácil, né? E também o sustento para que eles tenham ali o alimento, para que eles tenham o remédio, para que eles tenham roupa. Então isso fala do físico e também do social. Nossos missionários eles devem ter uma vida social. Hoje um carro já não é mais um artigo de luxo, é uma necessidade. E vocês percebem aí que o Brasil hoje tem aí no mercado de carros usados verdadeiras naves, não é? Aqueles carros extraordinários que por conta do seu valor, manutenção, eles perdem valor de mercado e estão sendo encostados nos cantos e daqui a pouco você vai ver no Brasil assim, aqueles carros que antigamente a gente só via nas revistas e no cinema, nos jornais, na televisão, você vai ver aí encostado no canto como sucata e ferro velho. Ou seja, o carro já não é mais algo tão impossível assim de um missionário poder ter também. E eles devem ter o acompanhamento pastoral, porque
além de tudo, eles também são ovelhas. E eles precisam de respeito, né? Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários. Como já falamos em lições anteriores, da preocupação da igreja de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, enviando para ele ofertas sem ele ter pedido, né? E esse cuidado também diz respeito ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Como é maravilhoso. Às vezes, na igreja local, nós temos ali aqueles conflitos de dons, né? Nós temos um conjunto para tocar, mas temos membresia para 3, 4 conjuntos. Temos vários pregadores, mas é um só que prega no domingo à noite e nos cultos durante a semana. Então, podemos desenvolver atividades missionárias, fazer excursões, colocar esses talentos para evangelizar, para fazer um culto, oferecer a Deus ali um sábado, uma manhã de domingo e levar a igreja local ao campo missionário para ela ter uma experiência prática no campo missionário. Tudo isso ajudará a desenvolver as pessoas da igreja local, ou a membresia da igreja local. E aqui como subsídio eu coloco o equilíbrio mental, emocional e espiritual dos missionários se dará quando estes se integralizarem totalmente ao chamado e à sua vocação. Então eles devem ter a prioridade para a sua chamada, a sua missão. Quando amamos o que fazemos, o esforço será menor e os desgastes também. Então há casos em que o homem tem a chamada, a mulher vai por conta do amor que ela tem pelo marido, mas o coração não está lá. Então nós precisamos pensar em todos esses detalhes para que não haja então esses conflitos mentais, emocionais, espirituais e às vezes até psicossomáticos, doenças que surgem no meio do caminho porque a pessoa não está lá. Quando amamos o que fazemos, o esforço sempre é menor. As igrejas devem garantir aos seus missionários todas as condições para a realização da obra de Deus. Porém, os mesmos não podem ceder ao secularismo e ao pragmatismo das coisas, perdendo a direção divina em seus propósitos. O que eu quero falar com essas palavras é: o missionário não pode fazer da sua chamada uma profissão e fazer a obra de Deus apenas quando tudo estiver 100% certo e todas as coisas acontecerem. Pode acontecer também que nessa caminhada alguma coisa venha a acontecer e alguma provação momentânea ocorra, e é nesses momentos que, assim como a fidelidade do povo é provada, a do missionário e sua família também é. Uma agenda quanto à volta do missionário. Aqui eu esqueci, tá certo aqui. Uma agenda quanto à volta do missionário. As igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. E você vai ver isso ali no capítulo 20, quando Paulo está voltando da sua viagem missionária, em cada lugar que ele está indo, segundo Atos 20, de 1 a 6, ele sempre tem famílias e irmãos que estão suportando a viagem dos apóstolos. Organizar a agenda do missionário durante seu retorno para o gozo de férias. Então, muitos missionários, por conta da necessidade no campo, quando eles voltam para a igreja local, em vez deles descansarem, visitarem parentes e terem momentos de lazer, eles acabam ainda pregando nas igrejas para levantar ofertas e fazer ali a arrecadação de recursos para levarem lá para os seus campos. Eu acho que a igreja local, ela pode ofertar, mesmo o missionário não estando ali com a obrigação de ministrar enquanto ele tem ali o seu período de férias. Mas isso não tem uma regra fixa, isso fica na consciência do missionário, do pastor da igreja local. Se isso é feito com amor, carinho e ninguém está ali se desgastando com essa atividade, amém. Agora, se o missionário precisa de fato de um tempo para si, para sua família, né, para os seus afazeres seculares, então que ele tenha esse momento e a igreja respeite-o nesse momento. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral do missionário. Eu, por exemplo, esse ano tive a honra de, em janeiro, poder fazer assim um belo almoço e passar um dia junto com o pastor Ronaldo e toda a sua família aqui em Criciúma. Nós temos uma cozinha industrial e nós temos uma atividade no ramo de alimentos, e aí naquele dia a gente ofertou para ele um almoço na casa de um querido irmão aqui da nossa igreja, e nós podemos oferecer ao missionário um dia de descanso, um dia num lugar aprazível, com boas conversas, uma boa gastronomia, e eles então recuperaram forças estando conosco.
que quiçá todos os crentes tivessem essa visão e pudessem oferecer aos seus amados missionários momentos como esses agradáveis. Como subsídio para esse segundo subtópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Envolver nossas famílias nos projetos missionários de nossas igrejas locais é uma atitude de redenção, inclusive dos nossos lares. Ou seja, nós precisamos levar cofrinhos do nosso departamento de missão para dentro da nossa casa. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos a obra de Deus acontecendo. Precisamos fazer com que eles conheçam os missionários enviados, que eles orem, intercedam e se envolvam nesses projetos e que os missionários não sejam esquecidos dentro dos nossos lares. Então, envolver nossos filhos e famílias nas missões é a redenção para o nosso lar também. Devemos ter em mente, 2, que estar próximos dos grandes homens de Deus, além de um privilégio, é uma oportunidade de aprendizado e construção de uma história. Imagine os missionários, como está ali em Atos 20, de 1 a 6, passando pela cidade e sendo recebido na casa dos cristãos e recebendo ali todo o carinho, recebendo oferta, alimento, prebendas, roupa, vestuário, aquele amor, as crianças, os irmãos, verem ali com os seus olhos o apóstolo Paulo, o missionário Lucas, Silas, Barnabé, João Marcos, o apóstolo João, Pedro. Olha que privilégio, né? Nós conhecemos os grandes homens de Deus da nossa geração, como eu, como jovem, vi nos púlpitos das nossas igrejas os grandes homens de Deus do Brasil, conheci muitos que já estão com o Senhor, pessoalmente, vendo-os pregar diante de mim, na igreja que eu congregava. Isso é maravilhoso, marca a nossa vida e nos fundamenta na fé. 3. Em momentos de recesso, missionários ao congregar devem ser assistidos em suas necessidades pela igreja, como eu já falei aqui. E chegamos no terceiro tópico da lição, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, maneiras práticas, né, que facilitam o entendimento para que a gente se comprometa, que a gente se entrelace sentimentalmente com eles. Síntese, é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Então, no primeiro subtópico, eu destaquei ali, comunicação com os santos nas suas necessidades, Romanos 12 e 13. Então, como comunicar necessidades? Os santos, né, eles devem sempre estar atentos às necessidades. Estamos sempre orando uns pelos outros, sabendo quem está no hospital, quem está desempregado, quem está enfermo, e isso é maravilhoso. Quando a gente, então, se integra à necessidade do outro para que surja a misericórdia, que o coração doa com o sofrimento alheio e a gente participe das necessidades uns dos outros. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida. Levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. E assim como a gente age localmente, a gente deve também integrar o missionário na nossa vida local. Por exemplo, o missionário Jack, lá nas tribos Maçais, é o intérprete do pastor Ronaldo junto àquele povo. Até quando você estiver vendo esse vídeo, ore por ele, o missionário Jack. Eu acho aqui na revista a foto dele para lhe mostrar. Eu vi aqui na revista. E ele já esteve aqui em Criciúma nos nossos congressos e ele agora teve um problema cardíaco e ele está internado, fazendo vários exames. É esse missionário que está aqui, missionário Jack. Ele é o intérprete do pastor Ronaldo, que está aqui beijando a criança do outro lado. Então, ore por ele, porque ele está com uma necessidade grave de saúde, né, do seu sistema cardíaco. Vamos orar pelo servo de Deus. Então, integrar a igreja a essas necessidades, como eu faço lá na igreja onde eu sou pastor, vai fazendo com que a igreja se envolva mais e a obra de Deus, então, ela ganhe mais contribuintes, tanto em valores como em sentimentos pela obra missionária. Subsídio para esse subtópico. O Logos Divino revela uma nova perspectiva de religiosidade para a humanidade. O Deus que dialoga. Ele é o Logos de lógica, ele dialoga, não monologa, não é? Então ele se comunica. Olha o que diz ali Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Como começa a epístola aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado, então é o Deus que se comunica. Falado como? Muitas vezes e de muitas maneiras. Então ele tem
uma didática extraordinária. Ele fala com a cultura local como somente ele pode fazer. Então ele fala muitas vezes e de várias maneiras aos pais, usando os profetas, e nesses últimos dias falou-nos através do Filho, desse Logos. Então é o Deus que é pessoa, é o Deus que ama. Em todas as divindades do mundo, a única que declara amar é o Deus da Bíblia, porque ele é uma pessoa e ele tem essa moralidade, essa condição sentimental de poder amar. Então a Bíblia diz que ele é amor, esse amor se manifesta no diálogo, na comunicação e na compreensão. Dessa forma, comunicar o Evangelho é uma necessidade, porque Deus está falando através de Jesus, Jesus está em nós, né? Cristo em nós é a esperança da glória, e nós estamos comunicando. Ou seja, é uma necessidade. E dessa prática, as demais atividades da igreja fluem facilmente. Então é através do diálogo, é através da lógica, é através do intelecto que Deus vai comunicando a sua vontade. E o mundo vai conhecendo a Jesus e a igreja vai então percebendo e entendendo o que Deus quer para a igreja aqui e agora. 2. Doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. Muitos missionários se deparam com a escassez no campo. Então é importante que a igreja local dê oportunidades aos missionários para que eles compartilhem a sua necessidade. É verdade que há aquelas pessoas que são muito melodramáticas. Há aquelas pessoas, então, que elas potencializam pequenos problemas e elas elevam lá na enésima potência, fazendo ali de uma pulga um monstro, né? Como um dinossauro, por exemplo. Elas maximizam tudo e vão criando cenários inexistentes. Mas nós precisamos, com sabedoria, separar as coisas umas das outras. Há sempre necessidades e o Senhor, Ele, através da comunicação, nos faz estar por dentro das necessidades e o Espírito Santo, então, Ele toca no nosso coração para que a gente se responsabilize no suprimento destas necessidades. Então, aqui como subsídio, eu coloquei para vocês o seguinte: doação é um ato de dar dar um bem próprio a outra pessoa, geralmente alguém necessitado ou a uma instituição. A filantropia é uma atitude tanto de santos como de homens naturais. Então, não é pecado você doar, ok? E principalmente de entidades de filantropia não necessariamente cristã. Você vê várias campanhas, o teu telefone sempre toca em casa aí de várias entidades que vocês são convidados a doar, participar de projetos, enfim, e praticar a filantropia, do amor filéu. Nós estamos falando aqui de um outro nível de investimento, vou usar esse termo, que não é doação. A igreja não está necessitada. Nós trazemos os dízimos, trazemos as ofertas. Isso é uma necessidade do reino de Deus e isso é um mandamento do Senhor. Então isso não é doação. Doação está no nível dos homens naturais, né? Eu coloquei ali, no reino de Deus se dizima pela fé e se oferta a causas específicas como a missão. Então nós estamos doando, nós estamos trazendo da bênção que Deus já nos deu, e isso envolve responsabilidade com o reino de Deus, né? Não é como no mundo secular que eu então tenho as minhas obrigações e pago impostos. Também não é nada imposto. Deus não impõe nada sobre ninguém. Então veja que a oferta missionária não tem nada a ver com a doação de filantropia e não tem nada a ver com a imposição secular da taxação de produtos e de serviços que se tornam impostos para manter o Estado. Não tem nada a ver, porque Deus não impõe. Deus ama quem dá com alegria. E aí a oferta, ela é um movimento também de fé, gerado pelo impulso do Espírito Santo no coração das pessoas. 3. Orar e jejuar pela causa. E aqui nós já estamos findando a nossa pré-aula. O que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Note que a oração e o jejum,
estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, como se vê em Atos 13, lá na igreja de Antioquia. Convocações coletivas e o comprometimento individual. Então, nós estamos na igreja, fazemos parte dos projetos da igreja, mas nós também temos um chamado individual do Espírito Santo dentro de nós, e tudo isso para dar apoio ao missionário e à sua família. E eu coloco aqui como subsídio para vocês, o último dessa pré-aula, o envolvimento da igreja local com o ou os missionário ou missionários enviado ou enviados deve ser completa, abrangendo a oração intercessória, da qual rumos de ministérios pessoais e decisões ministeriais são tomadas, né? A igreja tem que estar em constante oração para ouvir a voz de Deus, e o jejum contínuo como sacrifício de louvor e também as prebendas. Então nós estamos ali envolvidos em tudo isso, né? Nós estamos na oração, nós estamos ali como sacrificando ao Senhor através do jejum, e nós estamos oferecendo as prebendas, que são o quê? São as facilidades eclesiásticas, é a definição do termo prebendas. Obreiros não têm salários institucionalizados pela CLT. Nós não temos assim um reconhecimento secular dessa consolidação das leis de trabalho. Não está institucionalizado o salário de missionários, não existe isso. Então, o que eles recebem no campo? Prebendas. E as prebendas são o quê? Facilitações eclesiásticas. Ou seja, há uma percepção do valor do missionário, da sua obra, e nós valoramos isso através de ofertas de amor. E isso se chama secularmente de prebendas, aquilo que eu dou para os agentes da religião. É certo que a missão está no coração de Deus, e o envolvimento pleno nesse contexto, acima de tudo, é uma oportunidade de desenvolvimento espiritual, tanto do crente como de toda a igreja. E que Deus realmente realize isso, né? O desenvolvimento espiritual do crente na sua individualidade, como de toda a igreja envolvida em missões. Chegamos à conclusão aqui da nossa lição, e aí eu peço que você ore por cada pessoa envolvida aqui nesse nosso expediente, que você curta, que você compartilhe. Veja que eu peço isso no final do vídeo para as pessoas que estão sempre conosco aqui. Envie esse conteúdo aí para os seus grupos de amizade em redes sociais, para que a gente se torne um pouco mais relevantes aqui na plataforma. E também rogamos ao Senhor que no próximo domingo Deus possa te usar de uma forma gloriosa e magistral no ofício do seu magistério, na classe de EBD, na igreja local em que Deus te plantou. Então, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.